E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno do nono ano do ensino fundamental do segundo bimestre. Essa é a parte 3 e vai das atividades 7 a 11. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdos do tipo. Atividade 7. As técnicas do stop motion. Dobradinha. É uma das técnicas de animação mais simples que existe. Para montá-la, providencie 2 folhas de papel do mesmo tamanho. Imagem 1. Faça nelas desenhos semelhantes, mas com pequenas mudanças. Imagem 2. Enrole em um lápis uma das folhas. Imagem 3. Depois arraste o lápis de um lado para o outro rapidamente, para ver a ilusão de ótica dar movimento às figuras desenhadas. Então tem a ilustração de como fazer e depois tem o link para que vocês vejam como fica o efeito e tenham uma referência de como tem que ficar o efeito da de vocês. E aqui na questão 1, agora faça a sua dobradinha. Então daí vocês, tendo visto como é, vão fazer a de vocês também. Ele está bem juntinho aqui, né, a questão 1 com o próximo texto, então dá a sensação de que esse texto faz parte dessa questão, mas não faz, tá? Ele mostra aqui em cima, né, como que é a dobradinha, e aí dá o comando para que vocês façam o de vocês, e aí aqui finge, né, que pulou uma linha e vamos para o próximo conceito e para a próxima questão. Folheoscópio é um bloquinho de papel também conhecido como flipbook. Folheando rapidamente, é possível perceber o movimento dos objetos desenhados. Para isso, basta desenhar em cada folha, em diferentes posições no papel, o seu desenho. A técnica com o folheoscópio é mais versátil que a dobradinha. Para ter o efeito esperado, a dica é começar pela última folha. Veja a sequência de imagens abaixo. Daí também tem as imagens, passo a passo, e o link ou o QR Code para vocês acessarem. E depois, na 2, vocês vão fazer de vocês, né? Produza o seu folheoscópio, use o rodapé do caderno ou mesmo aquele bloquinho de papel conhecido como post-it. Atividade 8. Do papel para o computador. As conversões digitais. GIF, Graphics Interchange Format. É um formato digital de imagem e vídeo muito utilizado na internet. Com ele é possível a compactação de arquivos, ou seja, a diminuição do tamanho. Ele é eficiente quando há muitas imagens ou partes de vídeos agrupadas em um único arquivo. GIF animado. A animação está entre as muitas possibilidades de utilizar o GIF, sendo possível agrupar diversas imagens estáticas para dar um efeito de movimento, seguindo, de certa forma, o mesmo princípio das técnicas do stop motion, da dobradinha e do folheoscópio. Após a criação da sua dobradinha e do seu folheoscópio, é hora de tirá-los do papel e transformá-los em digital, criando um GIF animado. Para isso, basta utilizar um aplicativo específico para a tarefa. Existem diversos apps disponíveis na internet e nas lojas de aplicativos em celulares de forma gratuita. Escolha um e instale no seu aparelho celular. 1. Criando o seu GIF. O primeiro passo para a criação do seu GIF animado é tirar uma foto de cada imagem separadamente. Se for a dobradinha, são 2. Se for o folheoscópio, podem ser muitas. O segundo passo é instalar o aplicativo. Depois, insira as imagens na sequência correta no app e ele unirá todas elas, passando-as em determinada velocidade, conferindo assim o movimento. O resultado é parecido com um clipe de vídeo. Com o GIF criado, é hora de divulgá-lo nos aplicativos de mensagens ou nas redes sociais. Para ver o GIF animado da dobradinha e do folheoscópio apresentado nessas atividades, acesse os links a seguir. Aqui então vocês vão baixar um aplicativo que seja um aplicativo que faça GIF animado na Play Store e daí vocês vão criar um GIF com o folheoscópio que vocês fizeram e um GIF com a dobradinha. Aqui tem 2 links mostrando o resultado final de como ficou o GIF do folheoscópio e da dobradinha que foi dado de exemplo no caderno do aluno. E para vocês terem uma noção de como é que fica o resultado final, é só procurar o aplicativo e aí tirar as fotos, 2 no caso da dobradinha, ou várias no caso do folheoscópio, para fazer o GIF de vocês. Então é uma atividade bem procedimental também. Atividade 9. Linguagem contemporânea. Meme. O conceito de meme surgiu na década de 70, um pouco antes dos computadores. O termo vem do grego e significa imitação. De forma geral, é tudo aquilo que se multiplica de cérebro em cérebro, ficando gravado no imaginário coletivo. Pode ser uma ideia ou parte dela, desenhos, sons, valores estéticos ou morais,
línguas ou qualquer outra coisa que pode ser transmitida e aprendida facilmente. Com a popularização dos computadores e da internet, a concepção de meme praticamente não mudou, apenas se apropriou de elementos do mundo virtual como vídeos, GIFs, figurinhas, músicas, imagens, dentre outros. Podemos, portanto, afirmar que o meme de internet é uma espécie de informação que viraliza, alcançando um grande número de pessoas. A fim de que um objeto virtual qualquer se torne um meme, é necessário utilizar de algum elemento que seja muito conhecido, pessoa ou personagem, trecho de música, foto, vídeo, etc. Transformá-lo, seja inserindo uma frase ou qualquer outro elemento, para divulgá-lo. Um bom exemplo é o grande número de memes criados com a pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, entre outros. 1. Observe o meme a seguir. Que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. A. Em qual situação ele pode ser usado? Explique. Ele pode ser usado em uma situação em que alguém está bravo, irritado, nervoso, agitado, rebelde mesmo, né, com algo. E aí a pessoa que está ali do outro lado está aproveitando essa situação, né, para jogar aí uma piada, porque é isso que a gente faz, né? Piada com tudo. O brasileiro tem isso de incrível. B. Qual a relação entre a foto do urso sentado à mesa e o texto escrito? Aqui o urso está sentado, e aí ele está chamando alguém para sentar também, aí a gente já estabelece uma relação, e ele é como se fosse o urso, ele representa aí uma pessoa adulta, séria, sábia, controlada, né? E que está aí chamando uma pessoa que está rebelde, um jovem que está rebelde, que está descontrolado por algum motivo, para conversar. Né? Então, essa é a relação que a gente pode colocar. Ele está aí sentado, né, todo calmo, todo tranquilo, todo senhor de si, né, chamando o jovem, né, para conversar. C. Qual sinal de pontuação está ausente na frase "Que rebeldia é essa, jovem? Explique qual regra gramatical não foi atendida". O sinal que está faltando, pessoal, é a vírgula, e ela deveria vir aqui, ó. Que rebeldia é essa, jovem? Então, o sinal que falta é a vírgula, ela deveria estar aqui entre essa e jovem, e a regra gramatical é a seguinte: jovem, aqui, nesse contexto, tem a função de vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é uma palavra que eu uso para chamar alguém. Então, se eu quero chamar alguém, eu posso chamar pelo apelido, pelo nome, de uma maneira carinhosa, ou no caso jovem, a maneira que eu estou usando para chamar alguém. Aí é um vocativo. E pela regra gramatical, eu tenho que isolar o vocativo. E aí, portanto, tem que ter uma vírgula. D. A palavra jovem, no contexto do meme, tem o significado original? Explique. Quando a gente pensa no significado original da palavra jovem, a gente pensa em uma pessoa que é jovem, que tem ali, que não tem muitos anos de vida, e que está ali na sua juventude. Esse é o significado original. Mas quando a gente lê o meme, a gente entende que aqui jovem não é só essas pessoas nessa faixa etária. Pode ser qualquer pessoa, né, que está ali naquela situação de estar irritado, rebelde, bravo com alguma coisa, e que uma outra pessoa decidiu aí, né, fazer a zoeira e colocar o meme. Então, por exemplo, eu tenho 32 anos e eu consigo imaginar amigos meus me mandando esse meme numa determinada situação, assim, para zoar, assim como eu também consigo imaginar eu mandando esse meme para amigos da mesma faixa etária ou mesmo mais velhos, né, para zoar também, independente da nossa idade. Então, aí, jovem nesse contexto, ele pode indicar qualquer pessoa, né, qualquer um, assim que a gente queira zoar mesmo. 2. Leia as definições de oração, período simples e período composto a seguir e responda. Oração. Enunciado linguístico caracterizado pela presença de um verbo. Sintaticamente, também apresenta um predicado e seus termos. Período simples. Unidade sintática constituída por uma oração. Período composto. Unidade sintática constituída por mais de uma oração. A. Explique por que o trecho "Que rebeldia é essa, jovem?" é uma oração.
Aqui, pessoal, tem que pensar o seguinte: para ser uma oração, precisa ter um verbo. Senão, é uma frase, né? Que aí não precisa ter verbo. Tudo bem que, assim, no dia a dia e tal, a gente chama tudo de frase. Mas, gramaticalmente falando, na definição, frase e oração são coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu disser oi, tudo bem? É uma frase. Mas não é uma oração, porque não tem nenhum verbo. Agora, se eu colocar um verbo no meio, aí já se torna uma oração. Se eu disser oi, tudo bem? Como você está? Aí já passa a ser uma oração, porque tem o verbo estar. Tá ok? Então, aqui, para explicar por que é uma oração, na letra A, é só a gente identificar o verbo, que é esse aqui, ó. É. Então, pode dizer que é uma oração porque possui um verbo, no caso, o verbo é. B. Explique por que o trecho senta aqui, vamos conversar, é um período composto. Para ser considerado um período composto, ele precisa ter mais de uma oração. Então, por exemplo, aqui, senta aqui é uma oração, é a primeira oração. E que tem o verbo senta. Aí depois, vamos conversar, é outra oração, é a segunda oração, e que tem o verbo vamos. E aí eu coloquei a barrinha para separar uma da outra. Então, na hora de explicar, vocês podem dizer que é porque possui mais de uma oração, no caso duas, sendo a primeira senta aqui, e o verbo é senta, e a segunda vamos conversar, e o verbo é vamos. 2. Utilize o layout de um aplicativo de mensagens para simular um diálogo. Siga as seguintes instruções. Então, tem aqui o layout, né? E aí, no final, tem o meme do urso, do que rebeldia é essa, jovem? E aí, a proposta é a seguinte. A. O meme do urso é a última resposta do diálogo. Por isso, conduza a conversa para que o meme seja coerente. B. Na construção do diálogo, escreva o texto com a presença de períodos simples e compostos. C. O diálogo deve atender à norma padrão. Então aqui a letra A, B e C não são perguntas isoladas para vocês responderem, mas sim orientações sobre como vocês vão preencher aqui dentro do celular a conversa. O que vocês têm que fazer, né? Preencher o diálogo até que chegue nesse meme. Aí vocês têm que pensar que tudo que for dito aqui em cima tem que fazer sentido de uma maneira que leve até esse meme. Não adianta colocar coisas aqui que não tenham nada a ver com colocar esse meme aqui embaixo, tá? Então tem que ter essa questão do sentido, da coerência. Outra coisa, tem que ter períodos simples e tem que ter períodos compostos aqui nessa conversa. Então, como a gente viu no exercício anterior, o período simples, né, ele vai ser uma única ali oração, né, com um verbo, e no período composto a gente vai ter duas ou mais orações. Qual é a minha recomendação? Aqui a gente tem o tamanho dos balões, né? Esse balão cinza e esse aqui, eles são um pouco menores, assim como esse balão azul também é um balão pequeno. Para esses balões menores, eu recomendo que vocês coloquem períodos simples, uma única oração. E para esse balão maior, vocês podem colocar o período composto, com duas orações ou mais. Outra coisa, aqui vocês precisam colocar a norma padrão. Qual é a norma padrão? É a norma da gramática, é aquela com todas as regras gramaticais, sem muitas gírias, sem abreviações, né? Sem aqueles erros que a gente... Não digo erros, né? Erros não seria a palavra adequada. Com aquelas mudanças todas que a gente faz assim na linguagem de internet para deixar tudo mais simples, mais rápido e mais informal, pode ter nada disso. Então tem que ser escrito assim tudo de acordo com a gramática normativa mesmo, tá? Não faz muito sentido que seja norma padrão se é uma conversa de celular, até porque numa conversa ali no aplicativo de mensagens ninguém usa norma padrão, todo mundo escreve de qualquer jeito, o mais rápido possível, o que tudo bem, tá adequado para o contexto, mas a questão pede que seja norma padrão, então tudo bem, vamos colocar, né, a norma padrão.
Então aqui, pessoal, eu coloquei duas falas como exemplo para mostrar para vocês a questão do período, né? Eu não fiz o diálogo todo porque a minha intenção é só mesmo mostrar a questão do período simples e do período composto, tá? E então daí vocês elaboram o diálogo de vocês se atentando à questão do período. Então, por exemplo, aqui nessa fala do balãozinho cinza, eu tenho um período simples com um único verbo, né, que é foi. E aí aqui nesse balãozinho azul, eu já tenho um período composto, né? E aí eu tenho três orações. Ó, a primeira, a festa foi péssima. Depois a segunda, fiquei super entediada. E a terceira, queria ir embora logo. Né? Então é um período composto aí com três orações. E aí a gente tem foi, fiquei e queria como os verbos, tá? Então, daí é assim que tem que funcionar a ideia, né, de colocar tanto períodos simples quanto períodos compostos. 3. Criando o seu meme. A partir das informações fornecidas, cria um meme que pode ser engraçado e ou transmitir uma mensagem reflexiva. Após a criação do seu meme no espaço ao lado, fotografe-o e faça a divulgação dele na rede social, aplicativos de mensagens ou em outro meio. Se o seu objeto não for divulgado, não viraliza e, consequentemente, não será um meme. Então, aqui, a única orientação que ele dá é que vocês escrevam algo que passe uma reflexão ou que seja engraçado, né? Eu recomendo que vocês façam algo assim com o objetivo de ser engraçado, porque para começar a criar memes é um pouquinho mais fácil começar fazendo coisas engraçadas mesmo. E aí depois fotografar e divulgar tal nas redes sociais com os amigos de vocês, porque senão não é um meme, né? Se ficar só aí no caderno do aluno, acaba não sendo um meme. Daí usem a criatividade e escrevam as falas aqui para criar um meme. Observem, né, toda a questão da linguagem não verbal, né, da expressão dos personagens do meme, então a fala tem que ter relação com a expressão do rosto deles. Atividade 8. Informação é poder. A atividade 6 abordou a viralização da informação e a democratização do conhecimento. Vamos aprofundar esses temas por meio de uma roda de conversa, respondendo aos seguintes questionamentos. A informação deve ficar restrita a apenas um grupo de pessoas? Aqui, pessoal, a proposta é criar uma roda de conversa em sala de aula. Como a gente está vivendo um período de aulas à distância, aí depende, né, de como o seu professor vai querer adaptar essa atividade. Então, eu vou comentar rapidamente cada item, né, mas para que vocês tenham aí um embasamento, caso o professor de vocês queira adaptar de alguma maneira essa atividade. Então, assim, quando a gente fala em informação ficar restrita apenas a um grupo de pessoas, a gente está pensando que se eu prendo a informação, as pessoas perdem poder. Por quê? Informação é poder, conhecimento é poder. Quando eu tenho a informação correta, quando eu tenho conhecimento, eu vou destravando uma série de coisas na minha vida. E aí, se a informação ficar restrita somente a um grupo, esse grupo sabe mais do que os outros grupos e esse grupo daí pode manipular os grupos que não sabem. Atualmente, no Brasil, todos têm acesso à informação? Não, pessoal. A gente às vezes tem a ilusão de que tem, porque a gente fica na nossa bolha, né? Convivendo com outras pessoas que têm celular, ou que têm computador, ou que estão indo para a escola da mesma maneira que a gente. Mas assim, muita gente não tem acesso à informação, muita gente não tem acesso à escola, não sabe ler, não sabe escrever. Em relação à qualidade das informações disponíveis na internet, são confiáveis? Olha, depende. Você tem que saber filtrar, você tem que saber buscar, tem que ter um senso crítico aí que você vai desenvolvendo com o tempo para conseguir separar o que é confiável, o que não é, o que é fake news, o que não é. E isso assim a gente vai exercitando, aprendendo com o tempo. B. O que fazer para acessar informações confiáveis? Precisa saber em que site você está entrando, se é um site confiável ou não, se é uma instituição de nome, se é um bom jornal, se é uma boa revista, e evitar, assim, pegar informação sem fonte. Então, por exemplo, uma coisa é eu acessar um
um site, uma página de um jornal que tenha um nome que inspire confiança, que já tenha toda uma história no jornalismo e etc. Ou então pegar, por exemplo, a informação de um especialista, né? Vamos supor, a pessoa ela vai falar sobre um determinado tema. Uma coisa é eu ouvir da boca do especialista, o especialista explicando tudo aquilo, e a outra coisa é eu ouvir de alguém que não tem estudo nenhum sobre aquilo. Então, quem é o especialista vai me dar uma informação confiável, porque ele estudou anos sobre aquilo. E quem não é especialista não vai me dar uma informação que é confiável. As pessoas são manipuladas por informações na internet. Qual o impacto na sociedade? Sim, as pessoas são muito manipuladas por informações na internet e assim, elas muitas vezes acreditam em tudo que vem, em tudo que leem, não checam informações, não tem muito senso crítico, né, para separar o joio do trigo, e isso pode ter um impacto muito negativo, porque se for fake news, por exemplo, se for questão que envolva calúnia, difamação, isso pode gerar mesmo até a morte de uma pessoa, né? Atividade 10. Escrever e opinar também é poder. Sabemos que na internet circula um imenso volume de informações não confiáveis. As fake news são utilizadas para os mais variados objetivos, visto que uma informação, seja verdadeira ou falsa, não circula apenas por circular. Com base no exposto, redige um texto de opinião, 15 linhas que responda às questões. A democratização da informação e o acesso ao conhecimento são importantes? De que forma eles podem empoderar, emancipar, esclarecer e contribuir para a evolução das pessoas? Aqui, então, vocês vão fazer um texto de 15 linhas, mais ou menos, dando a opinião de vocês sobre o seguinte. É preciso que... Vocês acham que a informação deve ser espalhada, deve chegar a todas as pessoas de todos os lugares, democratizada? Vocês acham que é importante ter acesso ao conhecimento? Não se o conhecimento é importante, mas se é importante que as pessoas consigam acessar o conhecimento, se elas consigam chegar em lugares, ler livros, chegar a faculdades de uma maneira tal que eles tenham acesso a esse conhecimento. Como vocês acham que a informação e o conhecimento podem ajudar as pessoas? Como vocês acham que eles podem tornar as pessoas mais fortes, mais empoderadas, mais donas de si, mais esclarecidas, né, mais emancipadas? Como é que vocês acham que conhecimento e informação podem ajudar para que as pessoas cresçam, né, para que elas possam evoluir? Atividade 11. Divulgações científicas através das zines e exines. São Paulo, segunda-feira, 6 de abril de 2019. Tim para você. O universo das zines e exines. Conquistando cada vez mais espaço entre os jovens, as zines invadiram também o meio virtual. Zine é uma espécie de revistinha produzida de forma independente e não profissional para diversos fins. O termo veio de fanzine, fan magazine, que literalmente quer dizer revista de fãs. Inicialmente foi popularizada como forma de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular, de fãs para fãs. A primeira de que se tem notícia foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. No Brasil, a primeira surgiu com o mesmo propósito, só que, pelo menos 4 décadas mais tarde, no interior de São Paulo. Como deixou de ser uma revista feita apenas por fãs e passou a ser difundida por meio autoral e expansivo, a palavra fanzine deu lugar ao termo zine. Com uma zine você pode divulgar o que bem entender e com qualquer objetivo, desde poesias, contos, ilustrações, receitas culinárias, músicas de sua banda favorita, falar de você mesmo, discutir pautas de movimentos sociais, até divulgar conhecimentos científicos, dentre outros assuntos. Qualquer pessoa pode produzir e divulgar uma zine. Não existe formato ou qualquer padrão definido, basta que seja feita de forma independente e não oficial. O objetivo é usar a criatividade e ser o mais caseiro possível. Em contraponto às zines raiz, feitas manualmente, temos as e-zines, confeccionadas em meio eletrônico e divulgadas na internet. As últimas estão conquistando cada vez mais espaço e leitores. Fazer um e-zine é mais barato e mais rápido do que um tradicional, explica CAF, 22 anos.
Os zineiros da velha guarda acreditam que o fato de o computador ser o principal meio de confecção tira um pouco da característica artesanal da zinagem. O zine de papel não vai desaparecer, já que a internet ainda é um meio que nem todo mundo tem acesso, e os e-zines são tão artesanais quanto os tradicionais, defende a LM, 35 anos. Polêmicas à parte, a e-zine pode ser, seja manual ou digital, uma excelente ferramenta de expressão artística e social. Ela atende a todos os gostos e talentos, seja para quem está familiarizado com o computador e suas ferramentas de edição, ou para quem gosta de lápis, tesoura, papel, cola, tintas e muita criatividade. E você, o que está esperando para fazer sua própria zine e presentear quem você gosta? Confira agora uma das formas mais populares, fáceis e baratas de se fazer a revistinha. Assunto é o que não falta. Tutorial. É uma ferramenta que tem o objetivo de ensinar a realizar uma tarefa, explicando passo a passo de sua execução. Popularizou-se muito com a internet. Atualmente encontramos um tutorial para aprendermos praticamente tudo o que quisermos, de cozinhar um miojo até a instalação e ou operação de softwares complexos. A tecnologia favoreceu muito a qualidade dos tutoriais, que passaram a apresentar, além dos textos, recursos multimídia, áudio, imagens e vídeo, o que os tornou ainda mais eficientes. 1. Observe as figuras a seguir. Elas estão fora de ordem e fazem parte do passo a passo para a construção de uma zine. Então aqui tem as fotos com o passo a passo de como fazer as dobraduras, cortes e a sequência do texto e das ilustrações, né, para fazer a zine. E aí na A ele quer que vocês coloquem a ordem correta. Então a E fica nessa sequência e se a gente segue o passo a passo, seguindo essa sequência aqui nessa ordem, dá certinho a montagem da revistinha, fica bem legal. B. Em seguida, inscreva um texto instrucional, inserindo as legendas abaixo de cada figura. Então aqui, para cada figura, vocês vão fazer a legenda e vão fazer um texto que dá instruções. Para que o texto dê instruções, vocês vão ter que colocar os verbos no modo imperativo, que é a forma verbal, né, que vai indicar ordem, conselho, orientação, etc. Então, vou fazer a primeira como modelo, para que vocês possam fazer as demais. Então, tá aqui, por exemplo, o primeiro, pegue uma folha de sulfite e dobre-a em 4 partes. Aí a gente tem, né, o verbo pegue, que está no imperativo, e dobre, que também está no imperativo, dando a orientação do que deve ser feito. E daí, nas demais, vocês vão usar essa ideia, esse esquema. C. Com o auxílio dos colegas, produza um tutorial explicando o processo de construção de uma zine de papel. O tudo pode ser em áudio, podcast ou em vídeo. Não esqueçam de escrever o roteiro antes de produzi-lo. Depois, compartilhem-no na internet. Se estiver apenas em áudio, pode ser divulgado em aplicativos de mensagens e em um blog. Se estiver em vídeo, pode ser em um vlog e nas redes sociais. Aqui, então, ele sugere que vocês façam um tutorial explicando como fazer uma zine de papel. Pode ser em áudio ou em vídeo. Considerando que é uma coisa mais visual, né, que a pessoa tem que ver como dobrar e etc., eu sugiro que vocês façam em vídeo. E aí, vocês podem juntar essa atividade C, que é o tutorial, com essa atividade abaixo, que fala para vocês fazerem a zine de vocês. Então, por exemplo, conforme vocês vão fazendo a zine de vocês, uma outra pessoa pode ir filmando enquanto vocês vão explicando como que vocês estão fazendo, como que vocês estão fazendo a dobradura, como que vocês estão fazendo a questão das colagens e etc. Tá? Então, eu vou ler aqui as orientações, e aí conforme vocês fazem esse de baixo, ao mesmo tempo vocês já podem fazer a letra C aqui de cima, e aí já vai estar produzindo as duas atividades ao mesmo tempo. Então, ele dá, né, aqui sugestões de links, diz que o tema da zine tem que ser científico e orientar os leitores acerca do impacto das fake news na saúde da população. Para isso, pesquisem em diversos meios informações a respeito desse tema. Então, vocês vão fazer uma zine orientando as pessoas sobre como as fake news podem fazer mal para a população. E aí, use traços de desenhos com cores diversas, canetinhas, lápis de cor, etc. Faça colagens, recortes de revistas, jornais, folhetos, tabloides, etc. Por ser um espaço pequeno, não exagere no tamanho das letras, desenhos e colagens. Contudo, o texto deve estar visível. Então, assim, vocês vão pegar provavelmente uma folha de sulfite,
tamanho A4 ou ofício, não sei o que vocês tiverem aí. Se não tiver folha de sulfite, gente, pega um caderno, uma folha de caderno mesmo que dá certo, só retira aquela rebarba que fica no canto, né? E aí vai ficar um espaço pequeno, então tem que calcular bem aí o espaço. E aí ele dá a sugestão de quem quiser fazer no computador, é possível, né? E ele dá informações sobre softwares que vocês podem utilizar para fazer isso. 2. Observe os trechos a seguir e responda as questões. 1. O termo veio de fanzine, fan magazine, que literalmente quer dizer revista de fãs. 2. O zine de papel não vai desaparecer, já que a internet ainda é um meio que nem todo mundo tem acesso. O que é conjunção? O que é locução conjuntiva? O que é pronome relativo? Aqui, pessoal, eu vou comentar, mas vocês podem fazer uma busca no Google. A conjunção, ela é uma palavra que vai ligar, né, ali duas orações, né, vai estabelecer uma relação de sentido entre elas. Mas no caso da conjunção é uma palavra só. Quando for locução conjuntiva, ela vai ter a mesma função do que a conjunção. Só que ao invés de uma única palavra, vai ser, né, mais de duas conjunções, duas palavras, como por exemplo, já que, né, é uma locução conjuntiva, está ligando essa oração com essa, né, estabelecendo uma relação de sentido, e no caso não é uma palavra só, né, são duas. E pronome relativo é um pronome que vai fazer referência a uma coisa que já apareceu antes, para evitar repetição, etc. C, na realidade B, né? No trecho 1, há um exemplo de conjunção ou de pronome relativo. Grifio. Aqui no trecho 1, a gente tem um pronome relativo, porque ele está se relacionando ao termo anterior, que veio antes, né? Fanzine, e ele evita também a repetição desse termo. Então, pensem que essa frase poderia ser escrita. O termo veio de fanzine. Fanzine literalmente quer dizer revista de fãs. Poderia, mas ficaria repetitivo e não teria o menor sentido. Então, daí eu coloco esse pronome relativo que, para evitar essa repetição e para fazer a ligação com esse termo que veio antes, tá? C. Reescreva o trecho 2, substituindo a locução conjuntiva em destaque por outro termo que não prejudique a definição de zine. Então, aqui, no item 2, tem uma locução conjuntiva em destaque, e ele quer na letra C, essa letra C, né, que vocês troquem, né, por outro termo, de uma maneira que não prejudique a definição de zine. Então, o que acontece? Aqui tem uma locução conjuntiva, que é duas palavras. Já que tem que trocar, eu achei que seria bom trocar por uma conjunção, né, com uma palavra só, e aí eu troquei por pois, né, que vai ter aí a mesma carga de sentido. Não percebam que não altera o sentido da frase. Mas poderia ser uma série de outras opções. Poderia ser visto que, porque, entre outras várias opções. D. Leia o post a seguir. Se a linguagem utilizada fosse a formal, o resultado da equação poderia ser outro. Por quê? Ajuda aí, galera. Estou fazendo um trabalho de matemática, mas a net está bugada e só consigo entrar aqui. Tem que ser rapidinho. Pesquisem aí e coloquem nos comentários o resultado da conta 10x² mais 3x menos 5 igual a 0. Só agradece. Aqui, pessoal, a gente tem um post com linguagem bem informal que está passando uma mensagem, comunicando uma ideia de uma pessoa que está precisando, né, ajuda para resolver essa conta. Se essa pessoa tivesse escrito essa mesma mensagem com a linguagem formal, ela estaria comunicando exatamente a mesma coisa, que ela está precisando de ajuda para resolver a conta. Então, assim, o resultado da conta não mudaria em nada, tá? Porque as pessoas entenderiam a mensagem da mesma maneira, de que é uma pessoa precisando de ajuda, e iriam lá e ajudariam. Então, não mudaria o resultado da equação. E a escrita, entretanto, pode variar de acordo com o contexto, com a intenção comunicativa. O post é um exemplo de linguagem informal. Reescreva-o utilizando a linguagem formal. Para isso, fique atento à construção dos períodos, à utilização adequada da ortografia e da pontuação. Então, eu fiz aqui, pessoal, uma sugestão, né? Não é a única maneira de reescrever esse trecho, vocês podem reescrever de outras maneiras, mas é só uma sugestão de como ficaria colocando uma linguagem formal. No caso, eu coloquei uma linguagem bem formal, tá? Então, aqui, ó, ajudem-me, por favor. Estou fazendo um trabalho de matemática, mas a internet está com problemas e só consigo entrar aqui. Preciso que seja rápido, pesquisem e coloquem nos comentários o resultado da conta. Aqui o sinalzinho de supressão, porque eu não consegui colocar a conta colocando a potência aqui, né?
colocando o número acima, então pus o sinal de supressão, e aí por fim, grato, né, ou grata, né, depende aí do gênero de quem fala. E aí é uma opção de linguagem informal, mas dá para mudar, dá para colocar em vez de grato, dá para colocar obrigado, enfim. Fica aí a sugestão para vocês. Com isso, nós terminamos essa parte do caderno do aluno. Muito obrigada a você que me acompanhou, que esteve comigo até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos. Fica ligado que está sempre saindo conteúdo novo no canal. Até a próxima e tchau, tchau!